Saiba tudo o que vai acontecer em 3 vezes, Ana. Alerta de spoiler, chamada, resumos de amanhã e capítulo completo é tudo aqui mesmo. Basta se inscrever no nosso canal e nos contar de onde você está nos acompanhando. Começando o capítulo de hoje, enquanto Santiago e Ana Lúcia expressam seu alívio compartilhado por se encontrarem novamente, Santiago confessa ao medo de pensar em nunca mais poder vê-la. Soledade entra no corredor. Ela está impactada, pronta para soltar os cachorros em Santiago, vendo o homem abraçando e beijando a filha, já que o maior motivo dela largar tudo em sua cidade e fugir foi por causa dele. Que desperdício de uma boa fuga para fora do plano da cidade, hein, Soledade? Pois é, ela rosna então para Santiago para se afastar de Ana Lúcia. Santiago então pede que Ana Lúcia deixe ele conversar com a mãe dela. Ana Lúcia volta para o quarto com as toalhas e Dona Remédios a acompanha. Remédios observa um pouco a interação desagradável entre Soledade e Santiago. Depois sai para conversar com Ana Lúcia lá no quarto. Enquanto Soledade e Santiago batem de frente com ele mantendo distância de Ana Lúcia, Remédios e Ana Lúcia continuam como se fossem velhas amigas semanas atrás na casa lá de São Nicolas. Elas conversam então colocando nomes em rostos e falam sobre os sentimentos que Santiago e Ana Lúcia compartilham um pelo outro e como ele é como um filho para ela, um filho que ela nunca teve. Ela então vai falar bem com a mamãe sobre ele para ela. Ana Lúcia fala que Santiago já falou dela para ela e contou que perdeu a memória e que foi ela quem o ajudou desde sempre. Dona Remédios também conta que Santiago, desde que a encontrou, nunca mais parou de falar sobre ela. Dona Remédios também diz que seu afilhado sonha com ela desde sempre e ela acha isso muito lindo. Mas há algo que a intriga, é que ela não se lembre dele e disse que também o não conhecia antes. Ana Lúcia então confessa que não o conhecia, mas que desde que o conheceu, está apaixonada por ele. Ela ainda não teve tempo de contar isso a ele, mas ela quer muito poder contar. Remédios sorri e diz que dá para sentir na forma que ela fala dele e na forma que eles se olham. Soledade, por sua vez, mente então sobre esconder seu medo de Santiago. Ele diz que sente que o medo que ela tem por ele é outro, mas ele não estava as seguindo. Como ela pode ver, ele mora lá. Ele então jura que ela não tem motivos para temê-lo, mas ele tem certeza de que ela não deve conhecê-lo. Ou deve? Não, diz ela então. Ela apenas não gosta dele com a filha dela e pede que ele não chegue mais perto da jovem. Ele então pergunta o porquê. E ela diz que um dia ele vai recuperar a memória e quando isso acontecer, então ela para de falar e ele repete. Quando isso acontecer, então ela conclui que ele irá voltar então à sua vida antiga e deixará Ana Lúcia desamparada e fará sua filha sofrer. Ele jura que não, que isso nunca vai acontecer. Soledade então encerra o assunto e se vai. E chega bem a tempo de ouvir a conversa de Remédios e sua filha. Ana Lúcia descobre que o marido morto de Remédios era um investigador. Suas últimas palavras para ele foram: Santiago está em perigo, proteja-o. Então, ela cuidou dele durante toda a sua recuperação e passou a amá-lo como um filho. Ele até deu a ele seu sobrenome, Garcia. Nesse momento, Soledade abre caminho para entrar. Remédios vai embora. Elas estão fazendo as malas e indo embora. Esse homem não é certo para ela e não é certo que todos vivam sobre o mesmo teto, fala então Soledade. Além disso, ele é muito obcecado por você, Ana Lúcia. Ana Lúcia gentilmente coloca o pé no chão. Quanto custaria ser um pouco mais compreensiva comigo sobre isso, mamãe? Pergunta ela. Do outro lado da cidade, em algum lugar lá na mansão das Trigêmeas, o táxi do garoto de cadeira de rodas surgiu então. Pois é, Ana Laura então está até a propriedade da cidade, a mansão da família. Ana Laura esbarra em Ana Letícia na mesa, onde Ana Letícia está vasculhando todo o seu tio que está curtindo esse tipo de atenção perversa e pervertida, tanto quanto Ana Letícia. A campainha toca. Acho que deve ser então o Ramiro.
Ana Letícia se levanta para atender à porta, que realmente é Ramiro. Mas Ramiro é sábio e só tem olhos para sua amada, Ana Laura. Quando Ramiro chega com flores lindas vermelhas para Ana Laura, Ana Letícia pergunta se são para ela. Ramiro diz que não, que são apenas para Ana Laura. Ana Letícia flerta com ele, que tenta se sair então de perto dela a todo custo. Ana Letícia pergunta se ele tem pena de Ana Laura. Ramiro diz que pena nunca, o que ele sente é amor. Ana Laura interrompe, mas não os escuta. Então, as maldades da irmã má continuam e pergunta então a Ana Laura se eles vão para a sala de jantar agora. Ramiro diz que sim, que já estava indo e trouxe flores para ela, fala ele todo bobinho. Ela olha para Ana Letícia, que finge limpar o batom. Daí já viu, né? Dá a entender então que rolou um beijo ali, só que não. Ela fica então fria com Ramiro, um pouco cismada porque fica com ciúmes, mas Ramiro é todo simpático, um fofo, um verdadeiro cavalheiro então com Ana Laura. De volta à pensão, Santiago e Ana Lúcia estão lá no pátio dos fundos, abraçados, jurando amor eterno um ao outro. Ela menciona que Xana disse a ela que suas vidas estavam entrelaçadas e juntos poderão descobrir quem realmente são. Ela conta que Xana contou que quando ele descobrir quem ele é, ela também descobrirá toda a verdade, qual ela ainda não sabe. Dentro da pensão, Soledade pergunta então por que, entre aspas, sua filha teve que se apaixonar pelo homem que está determinado a destruí-la. Remédios entra para conversar e se desculpa caso ela estivesse dormindo. Soledade informa que ela e a Ana Lúcia vão embora pela manhã. Ela e Remédios começam a discutir sobre a decência de Santiago ou a falta dela. Soledade acaba avisando então a Remédios que um dia, quando Santiago recuperar a memória, ela se arrependerá do dia em que deixou o homem entrar em sua vida. Remédio ingenuinamente ignora isso e continua defendendo ele e sua relação então com Ana Lúcia. Dona Remédios defende tanto Santiago, dizendo que não o conhecia antes de perder a memória há 3 anos atrás. Mas isso para ela não importa, pois ela sabe quem ele é agora. E ele é uma boa alma, um bom homem. No jantar mais tarde, naquela mesma noite na mansão, a Laura observa humildemente como a Ana Letícia bajula Ramiro, até mesmo tentando o velho truque da mão escondida na coxa dele. Ele não aceita muito bem isso não, mas tenta ser educado com ela, o que deixa Ana Laura um pouco com ciúmes. Durante o jantar, a tia pergunta se Ramiro gostou da sobremesa, e ele diz que sim, timidamente. Então ela diz que foi Ana Laura quem a ajudou. Ana Laura tristemente diz: "Pois é, eu liguei a batedeira." A avó e o tio de Mariano sorriem disso. Claro, a cena parece um pouco engraçada se não fosse tão triste. A vovó começa a chorar pela neta perdida, a Ana Lúcia, e Mariano a leva para outro cômodo da casa para conversar, então ter uma conversa consoladora melhor. Do outro lado da pensão, Soledade e Ana Lúcia encontram os outros pensionistas, Tadeu e o filho mais novo, Xavier, cujo irmão mais velho não é o outro senão o Inácio. Quando Xavi diz que a ele que a garota dos sonhos de Santiago está morando na casa com sua mãe, ele corre para dar uma olhada e sai correndo, porque aparentemente Aníbal o agarrou para pedir de volta o dinheiro que lhe emprestou. Poucos minutos depois, Santiago sai em busca de Inácio, mas Aníbal assustou Inácio pedindo dinheiro para que lhe emprestou há 2 meses atrás. Aníbal diz então a Santiago para voltarem para a sala de jantar e vê então a Ana Lúcia e sua mãe também. A mamãe então soube que a Lúcia ficou com Santiago durante o festival de ginástica e conheceu Aníbal lá também. Ela grunge rosne para todo mundo. Uma Ana Lúcia, agora, é descoberto que tem um emprego. Então, mamãe terá que ficar por aqui. Soledade não se cala e diz que ela não gosta de estar lá e que ela não sabia sobre esse emprego e que Soledade agora vai ter que aturar tudo isso. Só que não, Soledade não se cala e diz que ela não está lá, no caso Ana Lúcia, porque aceitou o emprego. Ela está lá por outras razões. Ana Lúcia então conta tudo para Aníbal. Conta que ela só está lá porque a mãe dela precisa de uma consulta médica e que depois disso elas terão que ir embora.
mas ainda não sabe quando. Após então concluir sua fala, ela olha para Santiago e os dois trocam olhares um pouco tristes. De volta à mansão, Ernestina pede perdão a Mariano por ter chorado durante o jantar. Mariano diz que não gosta de vê-la assim. Os dois têm uma conversa fraternal. Ramiro e a Laura discutem a evasão do carro e a única pista com a qual ele voltou, aparentemente listado em algumas das anotações de Marcelo. Ele conta que havia uma garotinha chamada Sofia Hernandes e que a menina morreu há 5 anos e que foi cremada. A Letícia interrompe o papo e acrescenta que acha que provavelmente Ana Lúcia morreu e foi cremada e estourou a bolha de Laura toda contando isso. E agora Ana Laura pensa que sua irmã pode estar morta. Bom, elas também conversam sobre as pulseiras de identificação. Ramiro diz que não foi encontrado. Então, Ana Laura comenta com Ramiro que elas haviam uma pulseira de identificação, que todas as 3 tinham um nome. Bem, a única coisa que eles podem fazer para descobrir o motivo é rastrear então Soledade Hernandes, sua mãe. Dentro da mansão, Ana Letícia está pensando em uma memória sobre Marcelo discutindo com Evaristo, enquanto Evaristo aponta uma arma para ele, Marcelo. De repente, ela abre a porta e também tem uma arma apontada para ela. Acho que esse deve ser o marido de Dona Remédios. De repente, se torna tudo cruel e fala que espera que onde quer que Ana Lúcia esteja, ela esteja bem morta. Enquanto isso, Leonor chega e toca nela e uma Ana Letícia se assusta. Ana Laura grita que se pergunta o que Ramiro realmente quer com ela, andando por aí como tem feito desde que voltou para casa. Ele conta que está apaixonado por ela e que nesses 3 anos nunca parou de pensar nela. Ela diz que ele se foi por 3 anos sem dizer uma única palavra. Ele insiste que pensava nela diariamente. Ele quer poder se casar com ela um dia. Ela então tem flashes para ajudar Gina a procurar um vestido de noiva. Ela então sai do camarim em um mini vestido branco na altura da coxa, parecendo até uma mulher fácil pousando para clientes. Ah, isso é para Ramiro, diz ela. Ele adora pernas femininas, ele fica doido a estoque e eu amo. Ana Laura chora e ela se faz de boazinha pedindo para a jovem não chorar e se perguntando por que chora. Ana Laura volta ao presente e agarra a mão de Ramiro. Ele toca, mas não entende. Ela chora e esfregando então em suas pernas falsas, ela diz: "Você realmente pensou bem, Ramiro? Se é por pena ou porque você quer estar comigo para me proteger? Porque se for assim, você está absolutamente enganado." Ela chora muito e se vai. Ramiro fica sem entender nada do que aconteceu ali. Ana Laura então entra chorando dentro de casa e sua tia pergunta por que ela está assim. Ana Letícia está vendo tudo. Então ela diz: "Ramiro disse que quer se casar comigo." A tia pergunta: "E é? E o que você disse?" Então ela responde chorando: "Que ele só quer se casar comigo por pena." E ela corre então subindo as escadas para o seu quarto. Vemos então a Ana Letícia que escutou tudo sorrindo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de 3 vezes Ana. Cola com a gente que eu vou te contar tudinho que ainda vai acontecer.